Olá pessoal, hoje vamos dar início à aula sobre o sistema reprodutor humano, falando um pouquinho para vocês das principais estruturas, como funciona esse sistema, qual o sistema de regulação, sistemas hormonais envolvidos e toda a histologia, anatomia e fisiologia. É muito importante que vocês tenham em mente que essa será a última aula de sistema humano, né, dos sistemas humanos. Então, se caso você tenha alguma dúvida que você queira tirar sobre esses conteúdos que a gente abordou desde algumas aulas atrás, podem falar comigo, porque agora a gente vai dar início a outras temáticas, beleza? Então, primeiramente, antes de a gente falar um pouco de sistema reprodutor, eu quero esclarecer para vocês que essa aula é basicamente abordando o sexo biológico, tá bom? A gente não vai entrar em questões aqui sobre gênero e sexualidade, tá? Que isso é por uma pauta para outra aula, tá bom? Temos diversos tipos de orientação sexual, tipos de identidade de gênero. Então, essas questões envolvem tanto questões sociais e biológicas, mas aqui a gente vai falar especificamente da reprodução humana, tá bom? Então, essa temática dessa aula vai focar somente nisso, ok? Então, a reprodução, primeiramente, caracterizando a reprodução de modo geral, é a capacidade dos seres vivos de produzir descendentes, beleza? Então, a reprodução, na sua etimologia, seria basicamente isso. Qual é a importância da reprodução? Bom, a função biológica mais importante é considerada por muitos autores que seja a reprodução, tá bom? Pois ela garante a sobrevivência das espécies, a perpetuação de genes e a manutenção de linhagens genéticas. A gente falou um pouquinho lá na divisão celular, abordando as questões de divisão, né, relacionada com a meiose e a produção de gametas, e também a questão do crossing over, né, produzindo a variabilidade genética. Essa questão é imprescindível, né, da variabilidade genética porque, por causa da evolução dos grupos. E a gente vai abordar também essa temática quando a gente falar lá na aula de genética, na aula de evolução, sobre essas questões. Tudo bem? Bom, falando sobre isso, né, a nossa espécie, então, ela vai ter os sistemas genitais compostos pelas glândulas, ductos, glândulas sexuais e estruturas de suporte. As gônadas, né, de gônada masculina seriam os testículos e a gônada feminina seria os ovários, tá bom? É nessas gônadas que vão ser sintetizadas, né, as células dos gametas, né? O gameta feminino seria o óvulo e o gameta masculino o espermatozoide, tá bom? O espermatozoide irá fecundar o óvulo, né? Necessita que fecunde o óvulo para produzir um zigoto, que é também chamado de célula-ovo. E esse zigoto, ele vai se alojar no útero feminino, né? No útero da mulher e vai desenvolver um novo ser vivo. Então, esse é o processo basicamente de reprodução. Tudo bem? Reprodução humana. Bom, posto isso, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o sistema reprodutor masculino. E, abordando um pouco da anatomia do sistema reprodutor masculino, a gente consegue ver nesse corte, né, algumas estruturas e até relacionado com outros sistemas. O que a gente consegue observar no sistema reprodutor masculino? A gônada, né, os testículos, que vão estar inseridos dentro de um saco escrotal, que seria como uma bolsa, que vai fazer uma proteção desse testículo, tá bom? Além dessa bolsa, né, do saco escrotal, a gente tem musculaturas, né, que fazem com que a suspensão do testículo e haja retração em alguns momentos desse testículo, tudo bem? O que é importante saber também para vocês que acabam tendo conhecimento, para terem conhecimento sobre isso, é que muitas crianças quando nascem, né, está nos protocolos dos pediatras fazerem a semiologia, a averiguação, né, do testículo, né, do saco escrotal da criança para ver se os testículos estão dentro do saco escrotal, tá bom? Porque durante o desenvolvimento embrionário, né, durante o desenvolvimento fetal, os testículos eles começam a surgir lá no abdômen e eles vão descendo para o saco escrotal, tá bom? Então, se tiver algum problema, alguma coisa, a gente vai conseguir observar caso o testículo não esteja alojado no saco escrotal. Uma dessas patologias chamadas seria a criptorquidia, que é exatamente isso, quando
a ausência, né, do testículo no sacro escrotal do bebezinho, beleza? E aí a gente tem o testículo aí, e esse testículo, ele em cima ele tem uma estrutura de vários canais enovelados chamados epidídimo, tá bom? O epidídimo é importante também para a maturação dos espermatozoides, e do epidídimo ele vai para o canal, né? Um canal chamado canal deferente, beleza? E esse canal deferente, essa estrutura em amarelo aí, a estrutura em amarelo em cima do testículo é o epidídimo. O epidídimo vai se ligar diretamente no canal deferente. O canal deferente ele sobe, né, contorna toda a bexiga lá em cima, depois desce até a próstata, né, e depois vai desembocar aí na uretra posteriormente, beleza? Outra questão muito importante que a gente consegue observar é a famosa glândula prostática, né, a próstata, que está muito relacionada, né, com o câncer de próstata, que é um dos principais cânceres, né, que atinge a população masculina no Brasil e no mundo, tá bom? Então, o câncer de próstata é dessa glândula aí que acaba tendo uma célula cancerígena sendo desenvolvida nessa glândula, e aí é um crescimento desenfreado de células malignas, né, nesse processo, e pode acometer muitos homens, até fazendo com que perda parte do genital, né, da genital, parte da função, né, do genital, e acaba até prejudicando questões de fertilidade, sexualidade masculina e as questões envolvendo aí até a atividade sexual, beleza? Outra questão também que vocês conseguem observar em cima, né, da próstata é a vesícula seminal. A gente vai falar um pouquinho da função dela mais para frente, beleza? A gente consegue observar também o corpo do pênis, né, que vai estar, a gente tem uma parte, né, que a gente consegue observar que é uma parte do pênis que está dentro das estruturas pélvicas e uma parte do pênis que se exterioriza. O pênis é composto, né, por corpos cavernosos, que é um tecido muscular esponjoso, né, que se enche de sangue durante um processo de ereção, tá bom? A ereção peniana, os corpos cavernosos se encherão de sangue para manter essa ereção, beleza? E essa ereção vai ser mantida, né, por vasodilatação do pênis, que vai fazer aí chegar mais sangue essa parte, né, da genitália masculina. Na ponta do pênis, né, tem a glande, que é uma estrutura, né, muito importante porque ela tem diversos receptores nervosos, é uma grande quantidade de receptores nervosos, e por conta disso ela vai ser importante para a atividade sexual do homem, tá? Porque ela vai proporcionar que tenha o sentido, né, apurado, né, dessa estrutura, e faça a manutenção também de estimular a ereção durante a atividade sexual, beleza? Então, de modo geral, são essas estruturas que vocês conseguem observar nessa figura como parte aí do sistema reprodutor masculino. O que é importante observar também que o sistema reprodutor masculino ele está relacionado com o sistema urinário. Vocês podem observar que a uretra passa por dentro do pênis. Então, essa correlação entre o sistema urinário e o sistema reprodutor acaba tendo sistemas compartilhados, beleza? Então, uma patologia de uma doença que acomete um sistema pode acometer os dois sistemas em conjunto, tá? Por causa desse compartilhamento de algumas estruturas. Nesse corte também a gente consegue observar também o final do intestino, né, que seria o reto, e o ânus, que tem aí uma grande proximidade com outras estruturas, beleza? Então, essa é a anatomia geral. Então, falando um pouquinho de cada estrutura, a gente falou do escroto, né, do saco escrotal, que vai ser formado aí por diversas estruturas, como pele, face muscular, musculatura, como o clemaster, que é um músculo que vai fazer a suspensão, alguns ligamentos, beleza? Que vão manter essa estrutura aí e fazer a proteção do testículo, tá bom? É muito importante salientar também que essa estrutura testicular e também do pênis, mas mais o escroto, ele tem uma grande quantidade de terminações nervosas. Por isso que muitos meninos e homens acabam sentindo muita dor caso essa região seja acometida, tá bom? Então, por isso
que acaba tendo até algumas situações engraçadas ou trágicas, né, de homens acabam sendo descuidados, né, com a proteção do seu genital e acaba sendo atingido, seja por bola, chute, alguma coisa, e é uma dor insuportável. Acaba prejudicando, né, o homem fica com muita dor, porque é uma região muito sensível com inúmeras terminações nervosas, beleza? Então, os testículos, né, vai ser o par de glândulas ovais, né, as gônadas masculinas, responsáveis aí tanto pela produção de espermatozoides como pela produção de testosterona no homem. A testosterona, gente, ela é um hormônio muito importante, né, para a população masculina, porque a testosterona ela vai ser responsável em grande quantidade pela produção dos caracteres sexuais secundários, tá bom? Então, os caracteres sexuais primários estão relacionados com o desenvolvimento do pênis, glândulas, o desenvolvimento do espermatozoide, tá bom? O fato de você desenvolver o caractere secundário, primário seria ou ter o sistema genital feminino ou o sistema genital masculino. Isso é o caractere primário, beleza? Agora, os caracteres secundários seriam o quê? A voz grossa, a musculatura, a distribuição de pelos. Essas questões estariam relacionadas com caracteres secundários do homem, tá bom? Então, de modo geral, quem vai estar responsável pela síntese, né, desses caracteres secundários seria o hormônio da testosterona, que é produzida aí por essas células de Leydig, lá no testículo do homem. Então, as células de Leydig ou Leydig, tá faltando N, tá, nessa palavra, elas são responsáveis pela síntese da testosterona, tá bom? E essa testosterona vai estar relacionada aí com esses caracteres que eu falei para vocês. Então, aumento do pênis, aumento da quantidade de massa muscular, engrossamento da voz, aumento da distribuição de pelos. Então, tudo isso vai estar relacionado com a testosterona. A testosterona ela começa a ser muito produzida em grande quantidade, principalmente quando o homem entra na puberdade. Então, começa a ser produzida, né, em grande quantidade nesse período. E aí, os espermatozoides vão ser sintetizados também nos testículos pelo processo de espermatogênese. Bom, aqui a gente consegue observar, então, algum corte, né, dos testículos, e vocês conseguem ver que o testículo tem vários septos, né? E cada septo desse tem aí uma espermatogônia que vai dar origem a um espermatozoide, tá? A gente vai falar aí um pouco desse espermatozoide, na produção desse espermatozoide mais para frente, beleza? Mas aqui a gente consegue observar esses lóbulos, né, divididos por septos, e aí também dentro desses lóbulos a gente tem os chamados túbulos seminíferos, beleza? E esses túbulos seminíferos, todos eles vão lá desembocar no epidídimo, que é esse emareado, parece um miojo endurecido, né? De grandes quantidades de canais, né? Que vão desembocar lá no canal deferente, beleza? Aqui a gente consegue observar mais à esquerda a bolsa escrotal, né? Com a musculatura envolvendo o testículo, como eu falei para vocês anteriormente. Aqui o processo de especialização do espermatozoide, né? Então, o espermatozoide é muito importante que esse processo, né, de especialização, né, de estruturas desse espermatozoide, porque se acontecer algum erro, né, de produção desse espermatozoide, acaba incidindo sobre a baixa fertilidade do homem. Tá? Então, o espermatozoide saudável ele precisa ter essa estrutura aí final da direita. Tá? Então, o que a gente acontece? Na cabeça do espermatozoide, a gente consegue observar que tem várias estruturas. Na ponta do espermatozoide tem o chamado acrossomo. Tá?
Esse acrossomo ele vai ser responsável por liberar enzimas que vão digerir a parede do óvulo quando fazer o processo de fecundação. Então, se eu não tenho essa estrutura na ponta da cabeça do espermatozoide, eu já vou prejudicar que esse espermatozoide entre no óvulo, beleza? Mas na metade aí, essa porção mais amarelada é a chamada placa mediana. A placa mediana é uma estrutura recheada de mitocôndrias. E por ela ter uma grande quantidade de mitocôndrias, é importante que ela tenha essa quantidade, porque é essa placa mediana que vai dar origem, vai dar energia, né, para que o espermatozoide movimente o seu flagelo, que é essa cauda aí que vocês conseguem observar na figura 7. Então, se ele não tem energia suficiente, o flagelo não consegue se movimentar para que o espermatozoide chegue até o óvulo para poder fazer o processo de fecundação. Beleza? Então, eu preciso que tenha essa especialização, que o núcleo, né, fique mais achatado dentro do corpo celular, tenha a criação dessa placa mediana, né, essa grande quantidade de mitocôndrias, e também tem a formação dos flagelos lá pelos centríolos, beleza? Então, se eu não tenho essas estruturas, eu acabo prejudicando que esse espermatozoide chegue até as estruturas femininas e possam fecundar o óvulo. Aqui a gente tem um gráfico, né, observando, né, caracterizando o que eu falei para vocês lá no começo, né, falando sobre os níveis de testosterona. Então, durante o nascimento tem um certo nível de testosterona, durante a infância também, na adolescência que aumenta um pouquinho, mas assim, na fase adulta que você consegue observar o pico de testosterona, né? A maior quantidade de testosterona é durante aí os 20 a 30 anos. Então, essa é a fase onde vai ter o maior nível de testosterona percorrendo o corpo do homem, produzindo os caracteres secundários, que eu mencionei já para vocês. Aí, no decorrer da velhice, né, do homem, acaba tendo a queda desses níveis de testosterona, né, relacionados com a queda também da atividade reprodutiva, relacionados com questões de potência sexual e tudo mais, que acabam estando relacionados com esses níveis, né, de testosterona. Bom, é muito importante, né, que a produção de testosterona pelas glândulas masculinas, né, pelas gônadas, vai estar muito relacionado com esse eixo aí de várias glândulas e que vão estar interrelacionadas, né, para estimular a síntese desses hormônios e estimular a espermatogênese, beleza? Então, o que acontece? A gente tem um eixo formado por 3 glândulas, que seria o hipotálamo, né, 3 estruturas, o hipotálamo, a adenohipófise, que está ligada ao hipotálamo, lembra lá da aula de endócrino? Então, o hipotálamo, a adenohipófise e a adenohipófise liberando hormônios que vão estimular os testículos, tá bom? Então, o que vai acontecer? O hipotálamo, ele vai liberar fatores chamados gonadotrofinas, beleza? Essas gonadotrofinas, elas vão atingir a adenohipófise, né? Lembrando que a gente tem a neurohipófise e a adenohipófise. Então, elas vão atingir a adenohipófise e vai falar para elas, estimular a adenohipófise a começar a liberar 2 tipos de hormônios, o FSH e o LH, beleza? O FSH, no homem, vai ser responsável por estimular a espermatogênese e no LH vai ser responsável por estimular a produção de testosterona. Então, esses hormônios eles devem ser produzidos pela adenohipófise para que faça estimular a atividade no testículo, beleza? E por que está esse quadradinho aí em azul escrito puberdade? É porque os níveis de testosterona, né, começam a aumentar durante a puberdade,
devido a fatores ainda desconhecidos de amadurecimento desse eixo, de ativação desse eixo hipotálamo-hipofisário, beleza? Esse eixo hipotálamo-hipofisário começa a ser amadurecido na puberdade e, com ele ativado, começa a estimular os hormônios gonadais da gônada masculina, beleza? Bom, outra estrutura importante, como eu já mencionei para vocês, é o epidídimo, né, que vai estar relacionado tanto com o armazenamento quanto ao amadurecimento, né, dos espermatozoides. As vesículas seminais, que é aquela glândula que eu falei para vocês, o que ela vai fazer? Ela vai produzir secreções alcalinas e viscosas, contendo frutose, prostaglandinas e proteínas de coagulação, né? Bom, essas vesículas seminais vão produzir maior parte do volume do sêmen, né? Que é um líquido que sai durante a relação sexual. O homem tem um orgasmo e acaba tendo a produção do sêmen, tá? O sêmen, né, vai ter essa quantidade grande de secreções alcalinas, né, que vão ser importantes para minar a acidez, né, do canal vaginal feminino, tá? Então, o sêmen, né, liberado, ele vai ter uma alcalinização e, como o ambiente do canal vaginal é ácido e é prejudicial para o espermatozoide, esse ambiente ácido, ele vai gerar uma alcalinização do canal vaginal para que o espermatozoide não morra naquele ambiente, tá? Além disso, ele vai ter grandes quantidades de frutose. Frutose é importante para a produção de energia, né? Como eu já mencionei nas aulas de bioquímicas, para o próprio espermatozoide. Prostaglandinas vão ser estruturas importantes também para estimular a movimentação, né, muscular, tanto masculina como feminina, né, para estimular a ida do espermatozoide até o óvulo, beleza? Então, essas são as composições básicas do sêmen, tá? Que vai ter a grande parte do seu conteúdo sendo produzido pelas vesículas seminais. A próstata, né, ela vai produzir aí um fluido leitoso, né, levemente ácido, né, com grande quantidade de fosfatase ácida e enzimas de digestão de proteínas, como o antígeno específico da próstata, tá? Cerca de 25% do volume do sêmen é produzido pela próstata, e aí a próstata vai ter grande papel aí na produção do líquido seminal, beleza? Bom, outras questões também, que são as glândulas bulbouretrais, né? Vai ser a produção de substância alcalina também, além das vesículas seminais que também produzem, né? E as glândulas bulbouretrais, elas vão produzir essa substância alcalina porque, além da questão que eu já falei para vocês, ela também vai ajudar por diminuir a acidez da urina, né? A acidez da uretra, principalmente, por onde passa a urina. E por conta disso, vai facilitar a sobrevida do espermatozoide pela passagem na uretra, ok? Além disso, as glândulas bulbouretrais produzem muco, né, que lubrifica a extremidade do pênis, diminuindo o número de espermatozoides danificados durante a ejaculação. A ejaculação é o processo de liberação, né, desse conteúdo seminal, ok? Bom, aqui a gente consegue observar a glândula bulbouretral, né, bem próxima ali do final do pênis dentro da pelve, né, a próstata logo em cima e a vesícula seminal, né, logo em cima da próstata. Além disso, vocês conseguem observar que o ducto deferente, quando ele entra na próstata, ele é chamado de ducto ejaculatório, tá? Então, essa é uma diferenciação também. E aí o ducto ejaculatório vai direto para a uretra e, a partir dali, somente uretra que entra nos corpos cavernosos, beleza? Então, essa é a caracterização geral do sistema reprodutor masculino. Aqui é representado para vocês uma próstata aumentada, pode ser até por hiperplasia benigna ou câncer de próstata, né? E aí vai obstruir a uretra. Por isso que muitos pacientes com câncer de próstata acabam tendo sangramento na urina, dificuldade a urinar porque aperta a uretra e a bexiga fica cheia e não consegue se esvaziar, beleza?
O exame muito importante, principalmente nos homens aí de meia idade, 40, 45 anos, de ser realizado é o toque retal para identificar o tamanho da próstata. Então, se você tem pai, vô, que nunca fez o exame de próstata e está nessa faixa de idade, 45, 50 anos, né, necessita que seja feito o rastreio, porque o câncer de próstata é muito presente na população masculina, tá bom? Então, eu sei que tem muito tabu relacionado a isso, muito preconceito, mas deve ser feito, tá, por todos os homens, porque é um exame muito importante para rastrear esse tipo de câncer, beleza? Aqui os corpos cavernosos, né, presente no pênis, então a uretra passando por dentro, né, do corpo esponjoso, e vocês conseguem observar que eles se enchem de sangue durante a ereção peniana e tem vários vasos dentro do pênis para proporcionar que haja esse enchimento das trabéculas, né, dos espaços cavernosos, ok? Aqui um desenvolvimento, né, o estadiamento da puberdade desde a infância até a vida adulta, né, 3 anos de idade a 25 anos de idade. Então, se não segue esse padrão, né, é sempre importante estar avaliando com um endocrinologista pediatra, com um pediatra, para fazer sempre a avaliação se o estadiamento está sendo feito da forma correta. Esse estadiamento é chamado estadiamento de Tanner, tá? Que é uma tabela que também tem para o público feminino para fazer esse tipo de estratificação, né, para avaliação do desenvolvimento puberal, beleza? Bom, aqui a gente consegue observar, né, algumas questões envolvendo a síntese do espermatozoide. Então, como que é esse processo todo da espermatogênese? Espermatogênese é que engloba esse processo todo, tá? Espermiogênese é a especialização do espermatozoide, que é aquele processo que eu falei lá para vocês, lá atrás, de ter cauda, de produzir a placa mediana, que é essa parte final lá de baixo. Mas a espermatogênese é todo esse processo aqui, beleza? Então vamos lá. Como que desenvolve esse processo? Então a gente vai lá nos testículos, lá no túbulo seminífero, faz um corte e olha como que está lá. Beleza. As células precursoras serão as espermatogônias. As espermatogônias, beleza, vão se diferenciar e produzir o que a gente chama de espermatócito primário. É o primeiro espermatócito a ser produzido, beleza? Então, esse espermatócito primário, ele é 2N, ou seja, diploide, com 46 cromossomos, beleza? E o espermatócito primário, ele tem que se dividir, né, dividir a sua carga genética, né, em 23 cromossomos, porque o espermatozoide produzido, né, com 23 cromossomos, posteriormente ele vai fecundar um óvulo também com 23 cromossomos e aí vai produzir um zigoto com 46 cromossomos, ok? Então é por isso que tem que ter essa divisão do número de cromossomos dentro do gameta, beleza? Então, o espermatócito primário ele vai entrar num processo de meiose. A meiose 1, primeiramente, vai ter a divisão, né, desse espermatócito primário em 2 espermatócitos secundários, cada um com a metade do número de cromossomos, ou seja, N ou haploide, beleza? Células haploides, ok? Então, a meiose 1, né, como a gente falou lá na aula de meiose, é uma meiose reducional, beleza? Tendo visto isso, a gente teve a primeira parte da meiose, produzindo o espermatócito secundário. Cada espermatócito secundário vai sofrer uma divisão também. E aí cada um vai dar origem a 4 células, beleza? Também com a quantidade N de 23 cromossomos, ou seja, a meiose 2 é equacional, que é igual, beleza? Então, meiose 1 deu origem ao espermatócito secundário, meiose 2 deu origem aí às espermátides, beleza? Produzidas as espermátides, elas vão passar, né, por um processo de especialização, como eu já mencionei para vocês, pelo processo de espermiogênese e produzir o espermatozoide maduro, beleza?
muitas doenças envolvendo a infertilidade masculina estão presentes em diversas etapas dessa meiose aqui, beleza? Pode ser na etapa final, pode ser lá no início da meiose, tá bom? Que vão prejudicar a síntese de espermatozoides, beleza? Então, essa é a primeira parte da aula abordando o sistema reprodutor masculino.